Amém. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas, que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas da viúva e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. E, sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante, e, chamando a si os discípulos, disse: em verdade, eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram o que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o que é que nós podemos ver nestas palavras que a gente acabou de ouvir, extraído do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 38, o finalzinho do capítulo 12. Nós podemos enxergar, nós podemos observar e ver que a condenação existe. Infelizmente, o cristianismo de hoje fica só no oba-oba, né? Fica só na parte que lhe é agradável, mas às vezes esquece de refletir, né? De analisar e de viver todo o Evangelho, ou seja, de crer no Cristo total, né? Então Jesus Cristo, ele nos fez, né, refletir sobre os perigos do pecado. E Jesus várias vezes fala da existência do inferno. Várias vezes Jesus Cristo nos fala da condenação. Ele mesmo nos diz no Santo Evangelho: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, ou seja, será condenado. Mas hoje em dia, praticamente, creio que uma minoria de cristãos pensam nisso, né? Porque a gente fica sem querer penetrar, né? Sem querer refletir o Evangelho, né? Sem querer adentrar em águas profundas, a gente fica naquilo que é superficial, naquilo que é do oba-oba, né? Mas nas exigências nós não entramos, e nas consequências do pecado, né? Do juízo de Deus, né? Então a gente viu aqui que os soberbos, os orgulhosos, aqueles que querem se aparecer, né? Mas que não têm uma vida piedosa, né? E que muitas vezes oprimem as minorias, né? Jesus hoje colocou aqui as viúvas, né? Então existiam alguns desses que eram religiosos, né? Bem vestidos, que iam na casa das viúvas apenas tirar aquilo de que as pobres viúvas não tinham, ou seja, né? Se utilizava-se ali das suas práticas religiosas para oprimir e para tirar proveito da situação, né? Então Jesus diz que a eles serão reservados, né? Receberão a condenação mais severa. Então a condenação existe, e aqueles que forem condenados, né, irão sofrer tormentos eternos, porque lá, na ausência de Deus, no inferno,
o verme deles não morre. Ou seja, o verme deles lá é eterno, a morte é eterna, né? Infelizmente, existem aí alguns teólogos, né, que já são, né, da teologia da libertação, que negam a existência do demônio, negam a existência do inferno, né, que diz que o inferno está vazio, que não tem para que mais haver condenação, mas Jesus Cristo acabou de falar. O pior é que é isso, né? O cristianismo de hoje, ele contrapõe as próprias palavras do próprio Jesus, né? É triste, né, a realidade, né? Mas, amados irmãos, abramos o olho, a condenação existe. Jesus falou, a esses receberão a condenação mais severa. Então existe a condenação, né? O soberbo, o autossuficiente, o orgulhoso, o prepotente, o rancoroso, o ambicioso, aquele que sabe que Deus existe, mas não adere à sua misericórdia, aquele que peca contra o Espírito Santo, né? Tem aí grandes probabilidades de ser condenados, né? Se não se converter e mudar de vida, né? Heron, o que é que nós podemos fazer então para não sermos condenados? Em primeiro lugar, a oração. A oração é aquilo que mantém a nossa alma viva, né? Assim como a água utilizada nas plantas serve para que aquela planta continue viva, assim também é a oração para as nossas almas. Assim como o oxigênio é responsável para que o nosso corpo continue vivo, né? Assim como nós necessitamos do oxigênio para respirar, para sobreviver, assim também acontece com a alma. A oração é o oxigênio da alma. Então, em primeiro lugar, rezar. Rezar muito. Pedir clemência, misericórdia. Né? O Senhor Jesus nos fala no Santo Evangelho: vigiai e orardes a todo momento, para não cair em tentação. Então, é por meio da oração que nós podemos pedir a Deus, nosso Senhor, que Ele nos sustente na graça, que Ele nos faça enxergar aquilo que nós praticamos de mal, para que nós, ao vermos as nossas maus condutas, a gente possa nos converter e fazer aquilo que Deus pede para fazermos, e odiar o pecado, né? E lutar contra o pecado. Então é por meio da oração que a gente vai enxergando o nosso fundo mal, porque a oração, ela nos liga a Deus, o Espírito Santo de Deus vai iluminando nossas trevas e transformando as nossas trevas em luz. É por meio da oração que nós atingimos uma plenitude na vida. Mas nós não rezamos mais, amados irmãos. Nós não temos mais a prática da oração. Nós não rezamos para dormir, não rezamos quando acordamos, não rezamos na hora de se alimentar, não pedimos mais a nossa bênção aos nossos pais, às nossas mães, aquelas pessoas mais velhas que nós consideramos. Se brincar, nem ao padre a gente pede mais a bênção. E se brincar mais ainda, muitos padres não dão a bênção mais. Não tem mais essa prática de a gente estar rezando, a gente estar louvando a Deus. Tem pelo contrário. Muito pelo contrário, quando alguém reza um pouco mais do que nós, a gente diz, não sei para que tanta oração, né? De que adianta, né? Eu ia passando hoje e vendo, né? Não sei onde, era uma voz de mulher. Nem sei quem é, não sei que rádio era, não sei se era um rádio ou era programa gravado, eu não sei de nada. Eu só sei que eu escutei de longe alguém falando assim, não adianta ir para a igreja se você não ama o irmão. Eu digo, meu Deus, não, gente, tem que ir para a igreja. Olha, se uma pessoa está indo para a igreja, está procurando Jesus, está procurando rezar e ela não ama o seu irmão, imagina essa pessoa sem ir na igreja.
Imagina o que pode acontecer, né? Não, tem que ir para a igreja. Nós somos necessitados da oração, nós somos necessitados dos sacramentos da igreja, da confissão, do próprio Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, da doutrina da igreja. Nós necessitamos da igreja. Se não fosse isso, Jesus não ia instituir igreja, não, gente, pelo amor de Deus, né? Então, nós estamos nesse nível. O cristão está neste nível. Então tenhamos cuidado. E aí, meus amados irmãos, nós podemos fazer algo a mais do que apenas rezar. Nós podemos consagrar a mesma coisa que essa pobre viúva consagrou, 2 moedinhas. Né? Jesus diz assim: enquanto as outras pessoas depositavam um pouco do que lhes sobrava, essa pobre viúva depositou 2 moedinhas, tudo o que ela tinha para sobreviver. Então ela voltou para casa justificada. Vocês sabiam que nós podemos também depositar, consagrar ao nosso Senhor as únicas 2 moedas que nos restam? Apenas 2. Amados irmãos, tudo nessa vida vai passar. Tudo. O que você imaginar, status, cargos, dinheiro, propriedades, reinos, a ciência, tudo passa. Não restará pedra sobre pedra, como diz Jesus Cristo. Mas existem 2 coisas que nós temos, que Deus nos confiou a nós e que são eternas, essas 2 coisas. E nós devemos fazer igual essa senhorinha. Doar, ou seja, devolver ao nosso Deus, entregar de volta ao nosso Deus, dizer: tá aqui, Senhor, não são meus, são teus. Sabe o que são, gente? Nós devemos consagrar ao nosso Senhor o nosso corpo e a nossa alma, que são eternos, né? A gente reza no credo: creio na ressurreição da carne, né? Então, a alma, onde o Espírito Santo de Deus está, quando recebemos o batismo, a nossa alma é eterna e com Deus ela se torna mais forte ainda. E o nosso corpo, que irá ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele vai fazer o julgamento universal, o nosso corpo vai se reunir novamente, a nossa alma. Então só vai nos restar, no final das contas, o corpo e a alma. E nós podemos consagrar essas 2 moedinhas que Deus nos deu, o corpo e a alma, devemos consagrar ao nosso Senhor. Detalhe, meus amados irmãos, não nos esqueçamos, pelas mãos da Virgem Maria. Consagrar o nosso corpo e a nossa alma, confiar aos cuidados da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ela que sabe os caminhos da obediência de Deus, ela, a Virgem fiel, que sempre foi fiel a Deus, ela, a nossa Mãe, que o próprio Jesus nos deu ela aos pés da cruz, a Mãe de Deus e nossa Mãe, ela que vai nos ensinar tudo o que nos é necessário para consagrarmos ao nosso Deus as 2 moedas eternas que nós temos, que é o corpo e a alma. É a mamãe do céu querida que vai nos ensinar, como ela nos ensina lá nas bodas de Caná. Ela diz para os seus servos que podemos ser nós, seus escravos de amor. Ela diz: todo instante, cada dia da nossa vida, fazei tudo o que Jesus vos disser. Então consagremos. Talvez Jesus esteja hoje esperando nós consagrarmos a nossa alma e o nosso corpo a Ele mesmo e pedir: Deus, clemência, misericórdia, ajuda-me para eu não ser condenado, ajuda-me para eu não ser autossuficiente, para que eu não seja orgulhoso, para que eu não seja soberbo, para que eu não seja rancoroso. Ajuda-me, papai. Ajuda-me, Deus. Eu sou tão miserável que eu não recorro a mim, a ti, por mim mesmo. De tão miserável que eu sou, mas eu utilizo das honras que vós destes à vossa Santa Mãe. Mas, por amor de Deus, não me deixa ser condenado, Jesus. Está aqui aquilo que me resta,
o meu corpo e a minha alma são vossos, Senhor Jesus, pelas mãos da vossa mãe, né? Quem sabe Jesus queira ouvir isso de mim e de você. Quem sabe Jesus deseje ouvir isso de mim e de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima. Amém.